Meus amados, Deus colocou uma palavra em meu coração, algo que queima, e graças a Deus hoje eu tenho mais uma oportunidade de estar junto com a igreja e compartilhar aquilo que Ele tem colocado sobre a minha vida. E é uma mensagem que ela fala fortemente comigo, porque esse é o tema da mensagem de hoje. Esse é o seu lugar, é o meu lugar. E você que é visitante, eu não sei se você teve outro convite para outro lugar hoje, mas você escolheu estar no melhor lugar. Você se colocou à disposição do reino. Você optou por estar na presença do Senhor. O céu, ele é reativo às nossas ações. Eu me coloco no lugar aonde a presença está. Eu busco a face do Senhor. Eu busco a presença. Então, esse é o nosso lugar, ou o melhor lugar. Poderíamos estar em todos os lugares. Talvez muitos de vocês receberam convites para estar em outro lugar hoje à noite. Talvez seja um baba, seja um café na casa de alguém. Mas vocês escolheram a melhor parte. Para a gente iniciar a nossa mensagem da noite, vamos começar por Salmos 92, 13. Na minha versão é NTLH. Eu louvo a Deus da vida da nossa liderança, do pastor Fábio, pastora Gabriele, que mais uma vez me otorgam essa honra de poder estar ministrando aqui na catedral. É sempre uma responsabilidade representar os nossos líderes. Então a palavra diz assim: os que estão plantados na casa do Senhor florescerão nos átrios do nosso Deus. Algumas versões falam transplantado. E a gente vai iniciar nossa mensagem por aqui. Essa é a primeira chave da noite que a gente vai. Eu e você, nós fomos transplantados do reino das trevas para o reino de Deus. Quando a gente fala de um transplante, nós estamos falando de um órgão que estava em um corpo que não havia mais vida. Esse órgão, ele é transplantado para um corpo que ainda tem vida, que ainda precisa ser alimentado. E aí faz todo sentido, porque a gente, enquanto corpo de Cristo, quando a gente fala do transplante, eu saí do mundo, eu saí das mãos de Satanás e fui transplantado para florescer no Senhor. Então a incapacidade que aquele mundo me trazia não geraria mais vida, eu morreria junto com ele, como o mundo tem morrido junto com Satanás. Mas o Senhor alcançou a minha vida e alcançou a vida de todos que estão aqui e nos transplantou para a glória dele. Nos transplantou para o reino dele. Então, o transplante nada mais é do que pegar algo que está morrendo em um corpo e colocar em um corpo sadio. E o corpo sadio é o corpo de Cristo. É a igreja do Senhor. Então, eu me sinto privilegiado de ter sido o órgão escolhido para poder fazer parte desse corpo. Nada mais é o favor e a graça do Senhor sobre a nossa vida. É realmente, quando a gente fala de graça, é favor imerecido. Quando eu olho para o que eu era, quando eu olho o que eu seria, e eu vejo aonde eu estou, só a graça do Senhor sobre a minha vida é para poder me colocar onde eu estou. Então, quando a gente para poder fazer uma análise ao corpo ao qual nós pertencemos e aquilo ao qual nós estamos hoje, é apenas motivo realmente de gratidão. Vamos em Gênesis 1:11, diz assim: E disse Deus: produz a terra ervas verdes, ervas que dê semente, árvores frutíferas que dê frutos segundo a sua espécie, cujas sementes está nela sobre a terra. E assim foi. Gênesis 1:20, que é um pouco mais adiante, diz assim: Depois Deus disse que as águas fiquem cheias de todo tipo de ser vivo, e que a terra haja aves que voem sobre os ares. Gênesis 1:24 diz assim: Então Deus disse que a terra produza todo tipo de animal, doméstico, selvagem e os que se arrastam pelo chão, cada um de acordo com a sua espécie. E assim aconteceu. Por que eu trouxe essas três referências aqui de Gênesis? Todo mundo conhece a história que fala da criação. Quando Deus, Gênesis 1, o início, o princípio, quando Ele decidiu
criar o mundo ao qual nós fazemos parte. Mas o detalhe ao qual eu quero chamar a atenção da igreja é que em momento nenhum Deus fala com o ser que está sendo criado. Ele sempre fala sobre o ambiente. Ele nunca fala com peixes se multipliquem, peixes cresçam, peixes viva. Ele fala com o mar para dar peixe, ele fala com a terra para produzir as plantas, ele fala com a terra para poder criar os animais, ele sempre fala com o ambiente. Então não é sobre quem eu sou, é sobre o local ao qual eu estou inserido. Por isso que a mensagem de hoje é: este é o meu lugar, é o local ao qual eu estou plantado no Senhor, é o lugar onde eu vou florescer. Como a gente leu no início, a gente floresce nos atos do Senhor a partir do momento que nós estamos plantados no lugar correto. Mais adiante, ele diz assim, e aí ele disse, em Gênesis 1, 26, e agora vamos fazer o ser humano que são como nós, que se parecerão conosco. Em outra versão diz assim, que é a mais comum, e disse Deus, façamos o homem à nossa imagem e semelhança, conforme a nossa semelhança. Mais uma vez, irmãos, Deus não falou com barro para me criar e para criar você. Mais uma vez ele fala do ambiente. Deus fala consigo mesmo para poder criar a mim e criar você. Então logo, se todo ser vivo ele direcionou o ambiente para criar, se eu fui criado em Deus, esse é o ambiente ao qual eu nasci para viver. Esse é o ambiente ao qual eu pertenço. Esse é o meu lugar. E o que eu acho mais lindo é que ele não fala, né? Eu vou criar. Ele diz, façamos. Pai, Filho e Espírito Santo. Façamos o homem à nossa imagem e semelhança. Vocês já ouviram aquele ditado que nós somos a média das pessoas que nós convivemos? Né? Alguns psicólogos e psicanalistas falam de as 5 pessoas que a gente mais convive. Eu consigo puxar para 3. Nós somos a média das 3 pessoas que a gente mais convive. Nós somos a média do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ele tirou a média por ele, para nos criar. A criação é a média do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E aí eu te pergunto, qual é o ambiente que você tem frequentado hoje? Quais são as 3 pessoas que você tem se relacionado? Essas pessoas estão te aproximando de Deus ou estão te afastando? Eu lembro de quando eu tomei a decisão de ser fiel ao Senhor, de caminhar no Evangelho de forma plena, de entregar a minha vida, de me gastar no altar, de investir a minha vida no altar. Eu busquei as pessoas ao qual estavam fazendo muito mais que eu, para poder estar no meio delas e me espelhar nelas. Rodolfo, isso é acepção de pessoas? Não, é o meu objetivo é o céu, meu objetivo é a glória. Se eu der brecha, a palavra diz que a gente não devemos nos sentar, né? E nem nos deter na roda dos escarnecedores. Qual é o ambiente que eu tenho procurado? Dentro da igreja, vamos falar da nossa realidade. Qual é o ambiente que eu tenho procurado? As pessoas que estão buscando a Deus, que estão jejuando, que estão orando, que estão consagrando. Eu estou buscando as pessoas que estão fofocando. Amados, todos nós estamos aqui no mesmo ambiente. Esse é o nosso lugar. Mas tem pessoas que eu falei isso na aula ontem, nós estávamos na aula do estudo bíblico ontem, eu falei sobre isso. Tem pessoas que vêm para a igreja para ouvir a palavra de Deus e se contentam em ficar lá fora falando da vida dos outros. Ei, o maná está aqui. A palavra de Deus, ela flui do altar. Você está na casa do Senhor, você está no ambiente certo para poder receber tudo aquilo que o Senhor preparou para você naquela noite, e você opta por ficar lá fora. Então, às vezes, nós estamos no ambiente correto, nós temos acesso ao mesmo ambiente, mas nós nos colocamos em posições desfavoráveis. Eu já falei sobre isso aqui. A distância do ladrão da direita, do ladrão da esquerda, para Jesus Cristo era a mesma. Os dois tinham acesso. Um escolheu escarnecer e o outro falou: Jesus, lembra de mim quando tu entrar no teu reino.
a distância é a mesma. A atitude daquele ladrão mudou o destino dele. E hoje não é diferente. Se passaram 2000 anos, a sua atitude hoje muda o teu destino. Então não é sobre o que o céu tem para te entregar, é sobre aquilo que você tem provocado ao céu para poder te entregar. Eu também tenho o hábito de falar que tudo aquilo que nós temos e que seremos abençoados no céu já aconteceu. Deus não vai te abençoar. A palavra diz que nós já somos abençoados. Para com isso, eu serei abençoado, eu vou ser. Não, você já é abençoado. Você não vai ser. No céu não será, não existe um talvez. Você já é. Mas talvez você ainda não atingiu a maturidade espiritual suficiente para acessar tudo aquilo que o Senhor tem preparado para ti. Então não é sobre o céu. Não é sobre o que Jesus está disposto a te dar. Jesus é Pai. O nosso Deus, Ele é Pai. Que filho pede pão e o pai dá uma pedra? Ele vai dar o pão. Mas eu tenho me colocado à disposição do Senhor para acessar aquilo que Ele tem derramado sobre a minha vida. Então, meus amados, trazendo toda essa informação, que a gente agora tenha consciência que a criatura, ela foi criada a partir do ambiente. Então, todos nós somos criaturas do Senhor, logo, a nossa vida, ela está em Deus. Fora de Deus, não existe vida. Se existe alguém, porventura, nessa noite ainda, que não teve um encontro com Cristo, que não reconhece Jesus Cristo como Senhor e Salvador da sua vida, você está sobrevivendo. É uma sobrevida. É igual aquele órgão que está no corpo que está falecendo. Ele ainda sobrevive por algumas horas. Mas a morte dele é certa. Se ele não for transplantado, ele morrerá. Então hoje, o Senhor te dá a oportunidade de, junto com a igreja, ser transplantado para o corpo de Cristo. Viver no ambiente ao qual você nasceu para estar. Esse é o meu e esse é o seu ambiente. Então, se eu tirar o peixe da água, ele morre. Se eu tirar a planta do chão, ela morre. Ela sobrevive até um tempinho ali, mas ela morre. Então, se eu sair da presença do Senhor, não há vida. Mais uma vez, esse é o seu lugar. Então, amados, se eu fui criado em Deus e por Deus, logo eu dependo da presença do Senhor para viver. Aí está a relação de dependência. O Senhor não depende da gente, Ele é o ambiente. Eu dependo do Senhor. Eu sou a criatura que fui criado para viver neste ambiente, então eu dependo da presença. O Senhor conta comigo. Ele conta comigo para pregar, para levar o evangelho dele, para alcançar almas, mas Ele não depende de mim. Ele conta com a gente. A dependência é inversa. Nós dependemos da graça e da presença do Senhor. Amados, eu lembro de quando eu estava no mundo, bebedeira, farra, prostituição, tudo se parecia que enchia momentaneamente. Talvez enquanto o álcool estava sob efeito do álcool, tudo aquilo se parecia prazeroso. Mas no dia seguinte, o vazio continuava o mesmo. Ou talvez era maior, porque vinha o vazio da falta do Senhor e ainda vinha as preocupações e os medos pelos pecados, pelos erros que a gente cometia. Na verdade, esse abismo, cada vez que se passava, ele se alastrava cada vez mais. Então, a partir do momento ao qual nós buscamos a presença do Senhor e começamos a viver nesse ambiente ao qual nós fomos criados, esse mecanismo de solidão e de sentimento de algo não existe mais. A gente sai de um culto cheio que a gente passa a semana toda transbordando. A gente ouve uma palavra aqui que sai. Às vezes a gente ouve uma palavra de um irmão na porta da igreja, a gente recebe um abraço de um irmão, recebe um boa noite,
isso fica martelando na nossa cabeça ali, ó, durante dias e dias e dias. Eu lembro que até hoje a gente ainda comenta do aniversário da igreja, da palavra que foi derramada sobre a igreja naquele dia. É um culto que ficou marcado na história. Não sei se talvez de todos, mas de muitos ficou marcado, porque aquela palavra fica ali, ó, nos enchendo todo dia, porque a palavra do Senhor, ela gera uma expectativa. O reino de Deus, ele transborda de forma tão grande que a gente gera uma expectativa. Mas deixa eu dizer uma coisa, expectativa no Senhor, ela não é frustrada. Eu esperar algo da minha esposa, eu posso me frustrar. Eu esperar algo sobre o meu filho, eu posso me frustrar. Eu esperar algo sobre um sócio, eu posso me frustrar. Eu esperar algo sobre um amigo, eu posso me frustrar. Mas no Senhor não há frustração. Não existe frustração no Senhor. Rodolfo, mas o Senhor tem me prometido tanta coisa e eu não consegui acessar nada. Amado, se eu te passar a lista do que o Senhor tem prometido sobre a minha vida, mas não é sobre Ele. Ele já prometeu. No céu, já aconteceu. Mas eu não havia me posicionado para acessar tudo aquilo que o Senhor tem derramado. E hoje eu vejo as coisas do Senhor alcançando, que assim, antes a gente corria atrás, né? A gente fica correndo atrás de bênção. Eu vou correr, eu vou correr, eu vou correr. E quando você se posiciona diante do Senhor, você percebe a dinâmica do céu funcionar da forma ao qual o ambiente para o qual fomos criados. As bênçãos do Senhor me perseguirão. Enquanto você corre atrás de dinheiro, quando você está atrás do Senhor, as pessoas te ligam falando, irmão, eu tenho que te pagar aquele negócio. Enquanto quando você está no mundo, você luta para poder pedir perdão a alguém da sua família, seja um filho, seja sua esposa, seja um amigo. Você fica buscando força para poder pedir perdão àquela pessoa, para se reconciliar. Mas quando você está plantado no lugar ao qual você nasceu para estar, o Senhor move aquela pessoa e vem até você. Ela vem até você e te pede o perdão. Ou ela provoca em você o perdão necessário. Então a dinâmica do céu, ela é um pouco inversa, né? A gente no mundo, a gente tenta materializar o céu de acordo com a nossa vida terrena. Por isso que a gente às vezes acaba se frustrando. Por isso que às vezes a gente coloca expectativa em coisas que às vezes não foi nem Deus que disse. Amados, infelizmente, a maioria das pessoas que hoje se afastam do Evangelho é por frustração. As pessoas geram expectativas que o Senhor tem que fazer, mas elas não se movem em direção ao propósito. Elas querem ficar inertes, querem apenas que o céu reaja a seu favor, mas elas não reagem. Entenda uma coisa, o céu ele é reativo. Eu reajo, eu provoco o Senhor e Ele age ao meu favor. A palavra diz que a gente não recebe porque pedes mal. Bora aprender a pedir? Bora aprender a orar? Por que eu não estou recebendo aquilo? Por que eu não recebo a cura ao qual eu preciso? Por que eu não recebo a bênção ao qual eu almejo tanto? Qual é o seu posicionamento diante do céu? Lembrando que todo ser, né, ele carrega uma semente. E essa semente, quando a gente traz para a analogia do fruto, a semente ela fica guardada dentro. Então aquilo que o Senhor espera de você, para poder você plantar e Ele cultivar, está dentro de você. Às vezes a gente gera expectativas no outro, às vezes a gente quer que alguém mude. Eu lembro quando no meu casamento, quando eu tive a crise matrimonial com minha esposa, eu queria que ela mudasse. Na minha mentalidade eu era certo, eu era o dono da razão, e eu queria as mudanças da minha esposa, mas eu não conseguia enxergar o tão quanto eu era falho, ou talvez até pior, talvez não, com certeza. Mas eu queria que ela mudasse. Quando parava para perguntar, Rodolfo, o que você precisa mudar? Nada. Eu sou um ótimo marido. Porque eu achava que ser marido, sabe o que era? Era pagar as contas, comprar as coisas para dentro de casa e acabou. Esse era meu papel de um mísero homem. Mas depois que eu passei a entender que dentro do reino do céu, de Deus, existem dinâmicas ao qual um relacionamento precisa ser movimentado, eu comecei a entender que não era sobre a minha esposa, era sobre mim.
Aí a gente vem para um termo chamado autorresponsabilidade. A responsabilidade de sustentar o meu casamento e mudar a realidade ao qual eu estou vivendo não está sobre a minha esposa, está sobre mim. Eu preciso reagir em direção a mudar o meu destino. Então, a partir do momento que eu comecei a entender que para poder eu ter o ambiente e o local favorável para o crescimento ao qual eu desejava, eu não precisava que ela mudasse. Eu teria que mudar. Para eu mudar a realidade da minha casa, para eu mudar a realidade da minha família, a mudança tinha que estar sobre mim. Porque senão nós vamos passar a vida toda reclamando de quem está à nossa volta, e nós vamos continuar sendo vítimas e justificando a falha dos outros para poder não mudar de posicionamento. É muito fácil eu não querer mudar a posição ao qual eu estou, porque está confortável para mim estar vivendo no pecado, e eu querer justificar com a vida dos outros. Desculpa falar isso, mas é verdade. É o pecado de estimação. Aquela desculpa, é meu tempo com Deus. Eu estou vivendo um tempo com Deus. Desculpa, é desculpa para continuar pecando. Por que você não está vindo para a igreja? Eu estou numa fase entre eu e Deus. É só Deus que sabe. Então eu e Ele aqui. É desculpa para continuar no pecado. Porque o pecado é tão gostoso que você não quer abrir mão. Eu lembro que minha esposa me chamava, vamos para a igreja. Eu inventava todas as desculpas possíveis. Eu não gosto do irmão fulano. Eu não gosto dos pastores. Eu não gosto da música que é muito alta. Eu não gosto daquele cara do baixo que eu não vou com a cara dele. Eu inventava todas as desculpas possíveis para não estar na igreja. E se eu fosse listar, na igreja tem muita gente com defeito. Eu sou uma delas. Sou cheio de defeitos. Mas eu estou aqui para me melhorar. Então, realmente, eu sempre vou achar uma desculpa para poder não estar no caminho do Senhor. Eu sempre vou achar um escape para poder justificar porque o pecado estava gostoso. Porque se eu fosse para a igreja, eu sabia que se eu entrasse por aquela porta, não era esse naquele período, mas se eu entrasse pela porta da casa do Senhor, seria entre eu e Deus. Mas eu não fui. E o Senhor foi na minha casa me visitar. Ou é pelo amor, ou é pela dor. E Ele me quebrou todinho. Ele me convidou para ir de pé. E eu fui me arrastando. Então, não vamos esperar que o Senhor tome atitude, porque entenda uma coisa, o propósito de Deus sobre a minha e sobre a tua vida, ele vai acontecer, você querendo ou não. Se você foi separado, escolhido no Senhor, vai acontecer. Se não for do seu jeito, vai ser do jeito de Deus. Então, amado, alinha o teu barco, plana a tua vela em direção ao qual o Senhor está te levando, que vai ser mais confortável a viagem. Coloca a vela numa posição que o vento está soprando. Não coloca a vela do teu barco na posição contrária, não, porque o vento vai soprar de lado, o barco vai chegar torto, mas ele vai ter que chegar naquilo que o Senhor preparou para mim, para a sua vida. Então, não adianta lutar contra. Muitos falam, eu ouvia, imagine, no período que eu estava bebendo, pedindo divórcio para minha esposa, alguém chegava para mim e falava assim, tu é um homem de Deus. Um dia você ainda vai estar no púlpito pregando. Emociona um pouco porque eu lembro, mas é com alegria. E hoje eu vejo a promessa do Senhor se cumprindo na minha casa. Não é sobre mim. Não é sobre aquilo que o Senhor tem feito na minha vida. É sobre aquilo que o Senhor tem feito através da minha vida. A gente tem que ter muito cuidado, porque existe uma linha muito tênue entre servir a Deus e a soberba. Eu tenho que entender que eu sou um instrumento na mão do Senhor. Não é sobre o que eu faço, é sobre aquilo que Ele me capacitou. Quando eu olho um irmão falando comigo assim, amado, amei a sua aula, hoje a gente chegando no culto, eu vejo, meu Deus, eu jamais imaginei que eu falaria no nome do Senhor, quanto mais ser confiado pelos meus pastores para ministrar a aula para a minha igreja. Mas volto a falar, não é sobre mim, é sobre as vidas que estão sendo edificadas toda terça-feira às 20 horas. É sobre vidas que estão sendo restauradas.
A gente iniciou o curso para casais agora, a gente está fazendo toda sexta-feira. Não é sobre a minha casa que foi restaurada mais. É sobre aquilo que o Senhor consertou para servir de exemplo para restaurar outros lares. É sobre vidas que foram transformadas. Isso não tem nada a ver com a ministração que eu preparei, mas o Senhor está me impelindo a falar sobre isso e eu tenho que falar. Então a gente tem que entender que quando nós nos colocamos à disposição do Senhor, não é sobre a minha capacidade. Porque se eu fosse olhar para a minha capacidade, eu era uma pessoa que nunca tinha lido a Bíblia. Criado na igreja. Fui apresentado na igreja com um dia de vida. Cresci no Evangelho. Mas eu nunca tinha lido a Bíblia por inteiro. Eu conhecia aqueles versículos que todo mundo fala. O que todo mundo repete. Eu nem conhecia muito, porque como eu não frequentava a igreja, então eu não tinha nenhum repertório muito grande. Meu versículo é: o Senhor, meu pastor, nada me soltará. E aquele que não está na Bíblia, né? Faz por ti que eu te ajudarei. Que isso não é bíblico não, viu, amados? Pelo amor de Deus. Então, a gente tem que ter esse entendimento. Que o Senhor, Ele nos capacita. A partir do momento que Ele nos chama e nos coloca em uma missão e nos coloca em uma obra, Ele vai nos capacitar. Amados, a gente entende sobre tudo. Eu já falei isso nas aulas também. A gente aprende sobre tudo. Todo mundo aqui tem uma formação e uma profissão. A gente aprende sobre tudo aquilo que vai nos levar para um cargo maior dentro da empresa, que vai nos colocar em uma posição melhor no trabalho, que vai nos dar um emprego novo, faculdade, pós-graduação, mestrado, seja o que for. Mas tudo isso fica aqui. Isso tudo é a nossa vida terrena. E a gente tem que entender que a nossa vida eterna, ela iniciou quando nós saímos do ventre, ou quando nós fomos concebidos no ventre da nossa mãe. Se engana que a vida eterna é depois que a gente morrer. Não, a vida eterna já é hoje. Nós já estamos na vida eterna. Nós vamos viver eternamente no Senhor. Nós vamos morrer para o mundo, mas nós vamos viver em Cristo. Então a gente aprende sobre tudo aquilo que nós vamos usar aqui na terra, mas sobre tudo aquilo que nós vamos usar no céu, na vida eterna, pouco nós sabemos. Sobre a Bíblia, sobre a palavra de Deus, pouco a gente se interessa em saber sobre aquilo que vai me ensinar a ser um cidadão do céu. Quando chegar no céu, eu tenho que saber como me comportar como cidadão do céu. Hoje eu sei que sei como cidadão da terra, mas ser cidadão do céu eu estou aprendendo. Eu tenho que ter a certeza da minha salvação. E tenho que caminhar e trilhar para poder alcançar o céu. Eu separei mais uma imagem também para a gente falar um pouco sobre o ambiente, que é sobre o bonsai. Todo mundo aqui conhece o bonsai? Já viu aquela técnica que você pega uma árvore grande e você coloca ela num caquinho pequeno, vai podando ela, e ela fica assim. Aqui é uma cerejeira. O ambiente que você foi plantado define o seu crescimento. O bonsai, ele é uma árvore que muitas das vezes é uma árvore frutosa, uma árvore que era para ser uma árvore gigantesca, para gerar sombra, mas dependendo do ambiente ao qual foi plantado, ela serve de um mero artigo de enfeite. Onde é que você tem plantado as suas raízes? Você está se limitando num caco? Ficando na prateleira de enfeite? A sua Bíblia está aberta no Salmo 91, dentro da sua casa? Ou você tem sido uma planta plantada no ribeiro das águas? Lá em Jeremias diz assim, Jeremias 17:8, porque será como uma árvore plantada junto às águas, que estende as suas raízes para o ribeiro, e não receia quando vem o calor, mas as suas folhas ficam verdes, e no ano de sequidão não se afadiga, nem deixa de dar fruto. Amados, toda árvore dá o fruto no tempo certo. E a árvore que está plantada no ribeiro das águas, como diz a passagem de Jeremias, ela vai dar fruto no tempo certo, e as suas folhas não vão secar. Isso significa que a gente, quando está na vida com Cristo, não significa que a gente não vai passar por turbulência. Deixa eu contar uma coisa para vocês. No momento ao qual eu mais me aproximei do Senhor, foi o momento que eu tive a maior crise na minha vida. O maior tombo que eu tomei na minha vida foi no momento que eu estava mais buscando a Deus. Para muitos não faz sentido.
para muitos teriam desistido. Tem gente que fala isso. Quanto mais eu me aproximo de Deus, parece que fica mais difícil, né? Acho que muitos de vocês já verbalizaram isso aqui. Mas deixa eu te falar uma coisa. Fica difícil porque o Senhor está arrancando aquilo que não foi plantado junto a Ele. Aquilo que você construiu fora da presença do Senhor vai ter que ser arrancado para você florescer. Uma árvore que foi plantada como um bonsai dentro de um caco, se você tirar ela desse caquinho, ela vai crescer e vai se tornar aquilo que ela veio ao mundo para ser. Essa é a diferença. Eu já vi bonsais de manga. Lá no interior tem pé de manga que faz sombra para muita gente. Então, que tipo de árvore você está sendo? Um objeto de decoração ou uma árvore que gera sombra, que traz sossego e tranquilidade para as pessoas e que dá frutos? Qual é o ambiente que você tem se posicionado? Eu anotei alguns pontos aqui para a gente não deixar de falar. Então a árvore, como eu falei, ela é limitada ao ambiente. Como eu falei no início, nós estamos na mesma igreja, mas tem pessoas que se limitam a buscar a presença do Senhor dentro da própria igreja. O ambiente é o mesmo. A nutrição ao qual você coloca sobre a árvore, ela vai determinar se essa árvore ela vai produzir bons frutos, se ela vai crescer. Aqui nós temos a nutrição ideal. Nós temos a palavra do Senhor, que é a nossa maior fonte, o nosso maior nutriente. Nós temos o Espírito Santo de Deus. Nós temos a presença. Então, se eu me regar, se eu me adubar, consequentemente, é inevitável eu crescer, gerar sombra e dar frutos. Mas deixa eu dizer uma coisa. Árvore que não tem o galho resistente, ela também não dá fruto. Imagina se você tem um bonsai como esse, que tem uma estrutura fragilizada, que os galhos não foram fortalecidos. Imagina se uma árvore dessa der fruto. Concorda comigo que o galho quebra? Então, às vezes nós nos perguntamos: Senhor, por que eu não estou frutificando no reino? Senhor, cadê os frutos ao qual o Senhor prometeu sobre a minha vida? Como é que está a tua estrutura? Como é que estão os teus galhos? Se o Senhor te der o fruto ao qual Ele te prometeu e ao qual você deseja, se Ele te der exatamente aquilo que você deseja, você terá estrutura para suportar? Querer o fruto é uma coisa, suportar o fruto é diferente. Então a gente tem que entender que frutificar sem estrutura é perigoso. Eu preciso me fortalecer. E a gente também tem que ter muito cuidado, porque às vezes nós pedimos coisas a Deus sem ter estrutura suficiente para poder suportar aquilo, e aquilo pode virar um fardo na nossa vida, pode virar um peso. Como tem pessoas que não se prepararam para ser mãe e se tornaram mãe, e hoje amaldiçoam seus filhos. Tem pessoas que não buscaram na direção do Senhor sobre o seu casamento, sobre a pessoa que deveria casar, casou de qualquer jeito, e hoje amaldiçoou o casamento. Então o Senhor, Ele tem cuidado em nos entregar os frutos, mas às vezes a gente pede tanto que o Senhor nos concede. Então tenham muito cuidado para o fruto ao qual você deseja ter, ele não se torne motivo de romper as tuas estruturas. Outro ponto que eu gosto muito de levar os irmãos para reflexão é: coloque agora tudo aquilo que você tem reclamado. Seus pais que já estão velhos e lhe consomem, um filho seu que está lhe dando trabalho, a sua esposa ou o seu marido que não é cristão que está lhe dando trabalho. Imagina que tudo que você reclama, o Senhor resolvesse tirar da tua vida. Faça essa reflexão. Se amanhã você acordasse sem tudo aquilo que você reclamou hoje, tudo aquilo que você murmurou no dia de hoje, amanhã você acordasse sem.
as esposas acordassem sem os maridos sem a esposa que reclamou, o seu filho que você talvez proferiu palavras de maldição sobre ele, seu filho não amanhecesse amanhã. Se amanhã você acordasse e não tivesse seu pai lhe enchendo o seu saco, lhe ligando e pedindo para fazer várias coisas. Irmão, quando a gente ministra a palavra do Senhor, ela corta primeiro para a gente, né? Quantas e quantas vezes meu Deus, eu não suporto minha mãe reclama o tempo todo. Minha mãe fala disso o tempo todo. Aí eu digo com minha esposa, amor, cuida de minha mãe porque eu não estou suportando. E aí eu vejo, quando ela me liga, que ela fala, bom dia, filho. Eu falo, Deus, se eu não tivesse esse bom dia da minha mãe, porque vai ter um dia que eu não vou ter. Então até a parte chata, a gente vai sentir saudade. Amados, nós temos que aprender a ser gratos por tudo aquilo que o Senhor tem colocado sobre as nossas vidas. Rodolfo, mas eu não estou vivendo o meu melhor casamento. Use as armas que o Senhor já te entregou para resolver o teu casamento. Oração, jejum e a palavra de Deus. Essas são as armas do cristão. São as 3 armas espirituais que nós temos: jejum, oração e a palavra do Senhor. Usa das 3 armas, que eu tenho certeza que o Senhor vai restaurar aquilo que está perdido. Então, para de reclamar. Em vez de perder tempo reclamando, investe tempo em tentando mudar o cenário. Outra coisa que eu queria falar é sobre o ambiente, né? O ambiente, ele tem o potencial para poder te fazer prosperar e tem um potencial para poder fazer você regredir. Eu falei no início sobre igreja. Tem pessoas que estão novas na fé, estão querendo crescer em Cristo. Um ambiente para você crescer em Cristo é estudo bíblico. Rodolfo, eu quero me batizar, eu quero entender mais sobre o Senhor, eu quero aprender a caminhar no Senhor. O estudo bíblico é o ambiente que você deve frequentar. Rodolfo, eu quero restaurar o meu casamento. O grupo de casais é um ambiente que você deve frequentar. Rodolfo, eu quero mudar o cenário da minha casa. A igreja é o ambiente que você deve trazer à sua casa. É sobre o ambiente. Eu lembro que quando eu sentava com pessoas que só pensavam em bebedeira e prostituição, a minha vida era só bebedeira e prostituição. A partir do momento que eu comecei a sentar com pastores, presbíteros, obreiros e pessoas que estão buscando em Deus, hoje a minha vida só respira a presença. Você não consegue nem passar 1 a 2 horas sem falar no nome do Senhor, porque todas as pessoas que estão à sua volta, elas estão respirando o mesmo ambiente. Então é sobre o ambiente ao qual eu estou inserido. É sobre o ambiente ao qual eu tenho me colocado. E a terceira chave, para a gente já estar finalizando, é sobre conselhos. Eu tenho que ter muito cuidado com os conselhos ao qual eu tenho ouvido. Existe uma passagem em Mateus 16, 23, que diz assim: Jesus virou e disse a Pedro: para trás de mim, Satanás, você é uma pedra de tropeço para mim. E não pense nas coisas de Deus, mas nas dos homens. Aqui Pedro tinha acabado de falar para Jesus. Jesus tinha dito que os homens iriam buscá-lo, que ele iria ser preso. E Pedro simplesmente falou assim: não, ninguém vai prender o Senhor, conjecturando. Ninguém aqui vai prender o Senhor, não. Se alguém vier aqui, eu prendo todo mundo, eu mato todo mundo, mas aqui o Senhor não leva. E Jesus Cristo falou: para trás de mim, Satanás. Era um discípulo dele. Era alguém que andava com o Senhor. Era alguém que foi escolhido por Deus. Dentro da igreja não é diferente. Tem pessoas que são de Deus. Tem pessoas que frequentam o mesmo ambiente que a gente tem. Mas tem pessoas que vão levantar e vão proferir conselhos que são de Satanás. Todo e qualquer conselho que te afasta do teu propósito não é de Deus. Gente, Satanás se engana que ele colocou Jesus Cristo na cruz. O mundo talvez entende como isso, né? Satanás botou Jesus na cruz. Jesus foi para a cruz porque o diabo colocou ele na cruz. Não. O próprio Cristo, ele se colocou na cruz, porque o propósito ao qual que ele veio para esta terra foi para se colocar na cruz, por mim e por você. Esse era o propósito de Cristo. E Pedro, simplesmente, ele estava tirando Cristo do propósito. Ele sabia que precisava acontecer essas coisas para que a palavra do Senhor fosse cumprida. Aí a gente vai lá em Mateus 16, 23,
quando Judas traiu a Jesus, que diz assim: Jesus, contudo, lhe perguntou: amigo, para que vieste? No mesmo instante, os homens avançaram sobre Jesus e os prenderam. Judas tinha acabado de beijar o rosto de Jesus Cristo para poder identificar quem era Cristo. E Jesus Cristo chama ele de amigo. Mais uma vez, a lógica do céu, ela é inversa. Não faz sentido para o que a gente veio aqui. Então, aquele que talvez você acha que te traiu, ele nada mais nada fez do que ele acelerou o teu propósito. Bora mudar a chave? Em vez de ter rancor sobre aquele que me fez mal, eu vou trazer esse mal que foi feito para mim, para acelerar o meu propósito diante do Senhor. Eu falei aqui mais cedo que quando eu decidi me entregar ao Senhor, eu passei pela maior tribulação da minha vida. Eu teria todos os motivos para murmurar, mas tudo isso só acelerou o meu propósito diante daquilo ao qual o Senhor me chamou. Eu digo que em menos de 2 anos eu vivi aquilo que eu tinha projetado para 10. Aquilo que eu almejei com 10 anos, o Senhor fez. O mal que tentaram fazer contra a minha casa acelerou o propósito de Deus sobre a minha casa. Então, todos os dias nós temos a opção de murmurar, de reclamar, ou de agradecer a Deus por aquilo que ocorreu em nossas vidas, que nos colocou um passo diante do propósito. Na última vez que eu tive a oportunidade de ministrar aqui, eu falei sobre o carro. Aí teve uma irmã que ainda cutucou o outro irmão ali e falou: tá vendo essa besteira de manter carro limpo e tal? Eu falei: amados, eu não ligo mais, porque eu já dei tapa no meu filho porque ele pisava na assoalho do carro e sujava o carro de terra, porque era apegado a coisas materiais. E a partir do momento que eu entendi que aquilo ali é uma ferramenta na mão do Senhor, que Ele me deu para servir o reino dele, Ele cuida, e no dia que tiver velhinho, Ele vai prover o novo. E eu proferi isso aqui quando foi na semana seguinte daquela ministração. Uma pastora amiga da gente solicitou que eu viesse buscar uma pregadora na igreja, no aeroporto. Peguei essa irmã, levei para pregar. Foi domingo de eleição. Fiquei lá na igreja dando suporte, ajudando na igreja. Quando eu saí do lado de fora, meu carro estava todo arranhado, a lateral do carro. Pegaram uma chave de fenda, não sei o que foi, arranharam a lateral do carro todo. Eu, na mesma hora que eu vi o carro todo arranhado, eu falei: Deus, eu entendi. Eu vou voltar para dentro do culto, que eu sei que algo bom dali vai sair para mim. Eu estou com a mão na obra. E Satanás não está feliz com isso, porque ele sabe que nós somos flechas da mão do Senhor. Então ele vai fazer de tudo para poder perder o nosso, que a gente perca o nosso foco. Mas no mesmo momento ao qual que eu olhei o carro, carro depois a gente pinta, dá um polimento. Aí veio um Judas, ou um Pedro, na verdade, não foi nem um Judas, veio um Pedro, irmão da igreja, líder de ministério, chegou. Se eu fosse você, eu pegava as câmeras, olhava e saía, porque isso aí eu metia um processo, fazia, acontecia. Deve ser aqueles meninos que estão ali, fechava e acontecia, dava tapa e tal e tal. Porque se fosse meu carro, eu não permitia. É por isso que eu não compro carro novo, não quero ter carro novo. Porque se arranha meu carro desse jeito aí, eu fazia, acontecia assim, assim, assim. Consegue entender a diferença? Aí você olha, irmãos, eu não estou falando sobre coisa material, eu estou falando sobre acesso. Entenda, não é sobre dinheiro, é sobre acessar as coisas do reino de Deus. Quando você olha o veículo ao qual aquele irmão tem, é um carro velho, acabadinho, e ele falou: ó a maldição que ele lançou sobre ele: eu não tenho um carro novo, e eu não quero ter um carro novo, porque se eu tiver e arranharem meu carro, eu não vou suportar. O meu está lá, e eu sei que o Senhor já está começando a mover os céus para daqui um dia Ele derramar um novo sobre mim. Aquele arranhão não fez diferença na minha vida. Então assim, pregar é muito fácil, viver o que se prega é a diferença. Então, amados, hoje a gente tem que aprender a ir para o campo de batalha, seguir em direção ao propósito, fazer como Cristo fez, se colocar diante do propósito, por mais dolorido que ele seja. Por mais que tenha doído a minha caminhada, mas eu estou caminhando diante do propósito. E o Senhor tem me lapidado todos os dias para alcançar aquilo que Ele tem derramado sobre a minha casa. Lugar de guerra é no campo de batalha. Davi pecou porque no momento de guerra, que era para ele estar no campo de batalha,
ele estava no palácio. No momento de luta, nós temos que estar em posições desfavoráveis. Ficar na zona de conforto no momento de luta não faz sentido. Você perde o foco. Para a gente finalizar, só tem uma frase para a gente poder... 2 frases para a gente terminar. Em tempos de desconforto, o melhor lugar que eu devo estar é na presença do Senhor. Então para com essa desculpa. Meu casamento está mal, não estou indo para a igreja, eu estou com um problema assim, minhas finanças não estão indo bem, minha empresa está tal. Para de ter desculpa para sair da presença do Senhor. Pelo contrário, muda essa chave. Eu tenho que me aproximar. Os dias estão difíceis, aí que eu tenho que me aproximar mais ainda do Senhor para me fortalecer nele. Porque se eu ficar na zona de conforto, eu vou cair. E para a gente finalizar, sem Deus, a nossa vida é perigosa. Mas com Deus, nós nos tornamos perigosos. Se de nada ficou nessa noite, leva essa frase para casa. Sem Deus, a vida é perigosa. Mas em Deus, nós nos tornamos perigosos. E assim eu louvo a Deus e agradeço pela minha oportunidade.